Olá, turma! Como foi proposto por alguns alunos, nós iremos fazer uma breve revisão do conteúdo concordância nominal e concordância verbal, trazendo as regras mais importantes, as regras gerais, para que assim vocês consigam assimilar o conteúdo direitinho. Em relação à regra geral, eu acredito que todos vocês sabem, né, que das 10 classes gramaticais que nós temos algumas classes que são variáveis em gênero e número e outras classes que são invariáveis em gênero e número, ok? Então, quando falamos de classes gramaticais variáveis, nós estamos falando do verbo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e substantivo. Essas são as 6 classes gramaticais variáveis. As classes gramaticais invariáveis são preposição, interjeição, conjunção e advérbio. O que é que isso tem a ver com a regra geral de concordância nominal? Porque em meio às classes gramaticais variáveis, nós temos os substantivos. O substantivo ele vai nomear, ele vai dar nome às coisas. O notebook, professora, pincel, quadro, ou seja, todas as coisas são nomeadas pelo substantivo. De uma certa forma, ele é uma das classes variáveis que se sobrepõem em relação às outras, o substantivo e o verbo. Se nós formos observar, adjetivo, numeral, pronome e artigo são classes gramaticais variáveis que acompanham o substantivo. Por exemplo, eu digo professora de português. E eu posso dizer também a professora de português. Observe que quando eu coloco esse a antes do substantivo, eu estou concordando com ele. Eu não digo o professora de português, por exemplo, não é? Eu digo a professora, ou seja, o meu artigo vai estar concordando com o meu substantivo. E se eu tivesse professoras de português, eu diria as professoras de português. Por quê? Porque tanto adjetivo quanto numeral, pronome e artigo são classes que irão concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. E nós damos o nome de concordância nominal para essa relação do substantivo com as demais classes gramaticais, ok? Então, a regra geral de concordância nominal é essa. O adjetivo, numeral, pronome e artigo são classes gramaticais que vão concordar com o substantivo ao qual se refere, certo? Porém, nós temos também outras regras que são importantes de serem assimiladas. Nós temos a questão, por exemplo, de que existem palavras que exercem mais de uma função sintática. E quando ocorre isso, às vezes acaba confundindo um pouco a nossa cabeça. Nós temos a palavra anexo, por exemplo. Anexo, ela pode exercer a função sintática de adjetivo. E quando ela exerce essa função de adjetivo, ela vai variar em gênero e número. Nós temos aqui um exemplo. Vão anexas as palavras que lhe ouvi. Só que, se eu tenho a expressão em anexo, ela já não é mais um adjetivo, mas sim um advérbio. E o advérbio é uma classe gramatical invariável. Dessa forma, quando eu utilizo a expressão em anexo, ela não vai variar nem em gênero e nem em número, certo? Seguem em anexo os documentos. Observe que aqui eu tenho os documentos no plural, porém a expressão continua no singular. Por quê? Porque é um advérbio. Nessa oração, em anexo, né, está exercendo a função sintática de advérbio. Da mesma forma, ocorre com a palavra só. Quando eu tenho a palavra só, que exerce a função sintática de adjetivo, ou seja, que é equivalente a sozinho, solitário, único, ela vai variar. Aí nós temos o exemplo, eles estavam sós. Diferentemente de quando eu tenho a palavra só, exercendo a função de advérbio, ou seja, equivalente a somente, unicamente, apenas. Já não vai variar nem em gênero e nem em número. Por quê? Porque o advérbio não varia. Aí nós temos o exemplo, né? Eles só falaram bobagens.
Então, aqui é um quadro bem sintético para que vocês observem um pouco que algumas palavras, de acordo com a função sintática, elas vão variar em gênero e número para concordar com o substantivo e em outras situações elas são invariáveis. E isso vai depender muito do contexto, ok? E agora aqui nós temos algumas regras que estão relacionadas ao adjetivo pós-posto e o adjetivo anteposto. Em relação ao adjetivo pós-posto, há dois ou mais substantivos concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo se apenas a ele se refere. Aí nós temos aqui o exemplo. Lá estava o cavalo e a casa destelhada. Observe que nós temos o adjetivo destelhada. É um adjetivo que está após aos dois substantivos, porém é notório que ele se refere apenas ao substantivo casa, até porque cavalo não tem como cavalo se destelhar, não é isso? Então, o que acontece? Como ele se refere apenas ao último substantivo, ele vai concordar apenas com esse substantivo, certo? Uma segunda situação relacionada ao adjetivo pós-posto. Ele irá para o plural se sua referência se estender a todos. Nós vimos anteriormente uma situação em que o adjetivo pós-posto se refere apenas ao último substantivo. Porém, se esse adjetivo se referir aos dois substantivos ou três substantivos da frase, ele vai concordar com todos esses substantivos, ou seja, ele irá para o plural. Aí nós temos o exemplo. Aquele foi um beijo e um abraço demorados. Observe que aqui eu tenho demorados no plural. Por quê? Porque o demorados, né, o adjetivo, está se referindo a abraço e está se referindo a beijo. Por isso que ele se encontra no masculino plural, ok? E o adjetivo, ele concorda em gênero e número com o mais próximo. Aí é quando nós temos uma situação em relação a essa questão de o adjetivo concordar em gênero e número com o mais próximo, é quando nós tivermos situações de palavras sinônimas, como no exemplo aqui, o furor e a raiva humana podem matar. Observe que furor é uma palavra masculina, raiva é uma palavra feminina, mas elas são sinônimas. Então, nessas situações, o adjetivo vai concordar com a palavra mais próxima, quando essas palavras são sinônimas. Uma outra situação em que o adjetivo pós-posto vai concordar com a palavra mais próxima, com o substantivo mais próximo, é quando indica uma gradação. Aí nós temos aqui a inteligência, o esforço, a dedicação extraordinária venceu tudo. Observe que aqui eu tenho uma gradação de acontecimentos, não é? Ou seja, essa pessoa era inteligente, tinha esforço e dedicação. Como eu estou falando de uma gradação, o adjetivo pós-posto vai concordar apenas com o último substantivo colocado, certo? Então, aqui são algumas regras básicas de adjetivo pós-posto. E o adjetivo anteposto, como é que fica? Nós vamos ver agora. O adjetivo anteposto, a dois ou mais substantivos, quase sempre concorda com o substantivo mais próximo em gênero e número. Então, quando o adjetivo ele vem antes do substantivo, geralmente ele vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Aí nós temos o exemplo. Aromáticas, rosas e cravos adornam o jardim. Observe que o adjetivo veio antes do substantivo, não é isso? Nós temos o adjetivo aromáticas. Encontra-se no plural, porque ele está se referindo às rosas e aos cravos, mas ele vai estar no feminino, por quê? Porque o substantivo mais próximo é o substantivo feminino rosa, ok? E se o adjetivo estiver anteposto a nomes próprios de pessoas ou de títulos, ele deverá ir para o plural. Então, se o adjetivo ele estiver anteposto a nomes próprios ou de pessoas ou títulos, né, ele ficará no plural. E nós temos aqui o exemplo. Muito nos ensinaram os grandes Machado de Assis e José de Alencar. Observe que o adjetivo veio antes dos substantivos próprios Machado de Assis e José de Alencar. Dessa forma, ele fica no plural, ok?
Essa foi a referência utilizada para fazer essa breve revisão com vocês, trazendo as principais regras de concordância nominal. Um abraço a todos e todas.